Oi, gente, chegando um pouquinho mais cedo para poder estar enviando os nossos convites. Eu confesso que eu estava numa ansiedade assim que não me aguentava para começar logo essa live, escutar o Geraldo, o seu olhar. Tô aqui, mas eu já tô só encaminhando os convitinhos. Quem tiver online também encaminhe para os seus amigos, para os seus conhecidos, para quem você acredita que vai gostar de ver um olhar afetuoso. Tô aqui encaminhando. Deixa só eu voltar de novo. Hoje é o dia que comumente a gente faz o estudo, mas nós vamos estar aqui com uma pessoa incrível, que foi, eu não tenho a menor dúvida em colocar que foi uma bênção na minha vida nesse período da pandemia, uma luz que iluminou meu caminho por muito tempo e ainda o faz, porque a partir do momento em que eu o conheci, comecei a seguir o Geraldo, eu não parei mais. Oi, Filó, bem-vinda. Como é que você está? Oi, Tatá. Como é que você está, minha flor? Tudo bom? Gente, hoje nós vamos ter aqui um convidado para lá de especial, Geraldo Lemos Neto. Eu vou passar aqui. Beijo para você também, Filó. Eu vou passar um pouco sobre ele. Vamos dizer assim, o currículo é incrível. É um homem espetacular. Ele, como eu coloquei aqui, é Geraldo Lemos Neto. Ele é dirigente da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. Dirigente também do portal e da TV Saber Espiritismo, do Grupo Espírita Saber Amar, de Belo Horizonte. Ele é um médium psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz em Belo Horizonte. Eu o conheci futricando na internet. Eu não assisto televisão já tem muito tempo. TV aberta, fechada, eu nem tenho aqui na minha casa. Mas eu assisto o YouTube, eu adoro assistir documentário, adoro assistir palestras e tal. Eu, futricando na internet, um dia eu entrei na TV Saber Espiritismo. E lá assisti a primeira palestra dele, aí eu fui buscando outras palestras, fui conhecendo, e eu posso dizer assim com a maior tranquilidade que foi com a pessoa que eu passei mais tempo no ano de 2020, 2021. Geraldinho, eu já falo assim, Geraldinho, né, como se eu fosse íntima, nunca falei com ele, mas eu conheço assim das palestras, das lives que ele faz. Ele foi um bálsamo na minha vida. O olhar dele em relação, não só à vida, mas em relação ao que está acontecendo no mundo, é um olhar tão afetuoso, tão esperançoso, que não tem como a gente não se pacificar. E em meio a tantas pedras no nosso caminho, não encontrar uma semente de luz, sabe? Uma força. E eu encontrei isso
nas palestras do Geraldo. E boa noite, Belana, boa noite, meu irmão, Olímpio, Gabinete. E eu passei assim meses e meses assistindo uma palestra atrás da outra, porque eu fui buscando. Eu vi que ele acho que é o autor do Data Limite, aquele filme, e começou a criar em mim assim aquela vontade. Gente, já pensou fazer uma live com ele? Mas qual é, né? Imagina, quem sou eu para poder fazer uma live com o Geraldo Lemos? E meses eu fiquei assistindo e namorando essa ideia. Até que um dia eu falei, vou partir do princípio de que perguntar não ofende, né? Perguntar não ofende. Aí eu mandei um direct no Instagram dele, me apresentando e falando que se haveria a possibilidade de fazer uma live com ele, né? E isso já era bem tarde da noite, fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, tava lá a resposta dele. Mas é claro, fala com a Bia. E mandou o telefone da Bia. Gente, eu fiquei tão surpresa, mas assim, tão surpresa. Eu não sei se é coisa da minha cabeça ou tipo assim, sabe aquele tipo, mas é claro que sim, de boa. Que eu falei, cara, não acredito, um negócio desse. Além de me responder, ele aceitou fazer uma live comigo. E uma live com uma pessoa que eu não tenho ligação direta com nenhuma casa espírita, assim, afiliada. Eu frequento a casa espírita, eu trabalho, faço um trabalho comunitário, sou espírita. E aí, mas eu não tinha vínculo, não seria vinculado a nada. E normalmente o que eu vejo dos trabalhos dele é vinculado a alguma casa. E para mim foi uma emoção sem tamanho, sabe? Assim, por ele ter aceitado e por poder ter essa oportunidade de conversar com ele pessoalmente. Eu fico assim emocionada. Porque realmente foi um marco na minha vida. Foi assim, aquela vela, aquela âncora que te segurou nos momentos muito difíceis. Aí ele entrou, oi Geraldo, eu tô aqui falando, agradecendo o quanto foi importante conhecer você, o quanto marcou significativamente a minha vida. E assim que você quiser entrar, sinta-se à vontade. Eu acho que você vai ter que fazer o pedido para querer participar, para que eu possa te aceitar. Adriana, Francisca, Teixeira, bem-vindas. Sinto a mesma em você que está sentindo. Eu sinto, sabe? Porque eu sei a importância que foi ouvir as palavras dele durante esse período tão difícil que foi a pandemia. E que eu também, Francisca, eu também quero conhecê-lo pessoalmente um dia, quero dar um abraço nele, assim, bem apertado. Ele marca, assim, a vida de todos nós. A minha, particularmente, ele marcou. Meus filhos, que acaba que não acompanhando, conhece ele e fala dele com intimidade, porque eu passo para eles muitas coisas que eu assisto. E então aí eu acabo... Você enviou o convite? Ai, como é que será que é? Eu não vi aqui, Geraldo. Será que eu tenho que abrir alguma coisa? Oh, Jesus amado. Então, onde que eu tenho que ir? Eu morro de medo de derrubar. Tô até com a mão suando, gente. Não veio o teu convite, não. O teu pedido não veio. Será que eu tenho que entrar em algum lugar aqui? Deixa eu ver, só um pouquinho.
Eu mando você, vê se agora entra. Eu sou meio lesada, meio lerda com essas coisas. Ah, Pronto. você entrou! Gente, eu tô emocionada, juro para Tu- você. Tudo bem, Zolda? Como é que vai? Tudo bem. Nossa, agora melhor ainda. Melhor Alegria ainda. nossa. Que coisa boa falar com você. Muito feliz de participar com vocês aí nessa live. Nós em especial. Geraldo, eu não te conheço há muitos anos, eu te conheci no ano de 2020 e foi um marco conhecer você, ouvir você. Ah, imagina, nada disso. Eu só Ah, é acredito assim. as informações do Chico. É a ele a quem devemos tudo. Mas a você também, que transmite o que foi Chico Xavier, o que ele é para todos nós. Eu estava aqui fazendo uma apresentação sobre você, sobre o seu currículo, e ele é extenso e eu não quero tomar muito do seu tempo para a gente conversar sobre este olhar da pandemia. Tá bem. Porque o lado difícil da pandemia, o lado dolorido, todos nós sabemos. Mas eu sei, porque eu te acompanho, que você tem um olhar muito diferenciado. E como eu não quero mais tomar o seu tempo e o tempo de todo mundo, que está todo mundo ansioso, o que você tem para nos falar sobre a pandemia, Geraldo? Bom, vamos ver se a gente consegue. Vocês fiquem à vontade de perguntar, tá certo? De conversar, enquanto a gente fala um pouco sobre o assunto. Eu gostei muito desse título que você escolheu, porque normalmente todas as pessoas focam muito no sofrimento, na experiência dolorosa. E eu aprendi com Chico Xavier uma coisa muito importante que a gente tem que verificar em todas as ocorrências da vida, a mensagem que aquela ocorrência nos manda em nome de Deus. E mesmo que a ocorrência seja dolorosa, seja uma experiência traumática ou mesmo de dor, a partida de entes queridos, a doença em família, os problemas relativos, por exemplo, à questão socioeconômica causados pela pandemia, tudo isso tem um outro lado, é a outra face da moeda que normalmente nós, seres humanos, tão focalizados com a vida transitória e passageira aqui da Terra, nós costumamos dar as costas ou não aprofundamos nessa questão. Então, nós aprendemos com a doutrina espírita, especialmente com a obra de Allan Kardec, que depois voltou na pele de Chico Xavier no século XX, início do século XXI, que a vida é uma engrenagem de forças, de experiências, de materialização de projetos que nós assumimos ou pedimos antes de reencarnar. Então, antes da gente ter esse corpo que nós provisoriamente habitamos, nós pedimos aos nossos maiores da vida espiritual, nossos guias, mentores, determinadas experiências. E nem todas elas são maravilhosas. Por quê? Porque o nosso passado, e eu estou falando aqui, não é o passado de ontem, é o passado milenar. O nosso passado, ele está tisnado por desvios, por compromissos escusos, por guerras, por revoluções inglórias, por matanças, por pilhagens, por roubos, por corrupção. E
muitas vezes nós acumulamos esses débitos ao longo de várias encarnações até que nós tenhamos forças para resgatá-los, nós mesmos. Não é que Deus nos pune, de jeito nenhum. É a nossa própria consciência profunda, como espíritos imortais que somos, que pede o reajuste. Porque uma vez que a gente vai se recordando dessas vidas infelizes, que muitas vezes aconteceram há centenas, há milhares de anos atrás, nós, no mundo espiritual, vamos nos sentindo desconfortáveis com aquele débito, porque a gente sabe que não saldou aquele compromisso. Então, a gente programa uma vida em que tenhamos a chance de resgatá-los, não é? E tem uma entrevista do Chico Xavier, que já foi publicada em livro, em que se perguntou a ele exatamente sobre as razões dos sofrimentos coletivos. E nenhum de nós vai disputar o assunto em relação à pandemia, porque a pandemia é um sofrimento grande, não é? Um sofrimento grande que se abateu e se abate em toda a Terra, em todos os países. Quando ela é localizada, a gente chama de epidemia, não é? Mas quando ela é global, é uma pandemia global, que é o caso do coronavírus, do Covid-19, que se abateu sobre a Terra, iniciando-se na China, em finais de 2019, e que prossegue até hoje, nos colocando em dificuldades e, ao mesmo tempo, que é aí que vem o outro lado da moeda, nos libertando do passado escuso. Então, toda experiência de dor, toda experiência dolorosa, toda vivência em que nós somos defrontados com o nosso próprio sofrimento ou o sofrimento de familiares e amigos mais próximos, são ocorrências que estão a nos libertar de um passado menos nobre, vamos dizer assim, menos feliz. Então, é o que nós chamamos de resgate, ou que alguns orientais chamam de karma. Um karma coletivo exige resgate coletivo. E, como eu disse, nessa entrevista se perguntou ao Chico Xavier quais seriam as razões das epidemias. Veja bem. Então, Chico Xavier vai responder nessa entrevista que o espírito de Emmanuel, seu guia espiritual, estava a informar a ele que quando ocorre a ocorrência de uma epidemia em alguma nação, alguma localidade, e neste caso é muito maior, porque nós estamos falando de uma epidemia global, que é a pandemia do coronavírus, normalmente é o resgate coletivo, quer dizer, todos nós que estamos sofrendo a perda de entes queridos ou a nossa debilidade orgânica, tendo em vista a Covid que contraímos, a perda de familiares e amigos pela morte do corpo físico, todos esses que estão sofrendo em todos os quadrantes da Terra, em todas as nações, tiveram esse planejamento reencarnatório antes de tomarem corpo, para estarem aqui na Terra, justamente nesse período de 2019 a 2022, para resgatar coletivamente o débito coletivo de outras eras. E, neste caso, o Chico responde que essas coletividades que adquiriram esse débito no passado provavelmente colaboraram na pilhagem de cidades que não lhes pertencia, matando mulheres, crianças, idosos, né? Avançando com exércitos ou mesmo grupos de invasão
em outras regiões que não de sua própria nascença, e com isso expandindo seus territórios à custa de sangue, suor e lágrimas. Não é? Então, isso não é difícil a gente fazer uma digressão histórica, que nós vivemos milênios de guerras, milênios de pilhações, milênios de revoluções inglórias, com a matança de inocentes, com o extermínio de pessoas que pensavam diferentes de nós, não é? E isso ao longo de milhares de anos, pelo menos desde quando nós podemos classificar a história, né, por volta aí de 3.500, 4.000 a.C. até hoje, quase 6, 7 mil anos de lutas por razões menores, por razões de domínio, por razões de raça, por razões de religião, por razões de ideologia, por razões de posse, não é? Nós invadimos e matamos muita gente de forma coletiva, com os nossos grupos de invasão, ou mesmo os nossos exércitos, e carreando para nós esse débito coletivo, que não é de uma pessoa só, não é responsabilidade de um só, de um general, de um marechal, ou mesmo de soldados mais rasos, porque o débito foi feito de forma coletiva. Então, eu vou me lembrar aqui do programa que o Chico Xavier gravou com a entrevistadora Hebe Camargo, na presença de Lolita Rodrigues, da esposa do Tarcísio Meira, agora que me foge o nome. Glória Menezes. Glória Menezes. Estavam as três sentadas no sofá entrevistando o Chico. Isso é facilmente recuperável aí no YouTube. Basta que se coloque aí a entrevista de Chico Xavier com a Hebe Camargo. E a Hebe Camargo faz uma pergunta muito interessante ao Chico. Ela fala assim: Chico, paira sobre a humanidade uma profecia de uma terceira guerra mundial. O que pode nos dizer o espírito de Emmanuel por seu intermédio a respeito disso? Nós vamos ter ou não vamos ter a terceira guerra mundial? E aí o Chico, com muita inteligência, fala com ela o seguinte: olha, de fato, Hebe, nós temos no nosso passado remoto e até mais próximo milênios de guerras, de invasões, de pilhagens. E, ao longo dos séculos, nós não soubemos cultivar a fraternidade legítima entre os povos, entre as nações. De modo que há milhares de anos temos tido a infelicidade de guerrear com os nossos próprios irmãos. Aí ele cita, por exemplo, a Guerra das Cruzadas, que foi feita em nome de Jesus, não é? Os europeus, levantando a bandeira do cristianismo, sem serem chamados, invadiram os países muçulmanos, do norte da África até a Palestina, com a desculpa de recuperar Jerusalém para o cristianismo, que Jerusalém era o berço do cristianismo. E durante séculos, durante 3 ou 4 séculos, com a bênção da Igreja Católica Romana e com a bênção dos então papas da Igreja Católica Romana, diversos exércitos europeus marcharam com suas armas contra os muçulmanos, trazendo aí um débito coletivo gigantesco dos cristãos para com os muçulmanos. Débito este que estamos resgatando até hoje. Porque muita gente pergunta assim: por que os muçulmanos têm tanto ódio aos cristãos? Porque foram os cristãos, durante as cruzadas, que foram na casa deles matar-lhes as crianças,
exterminar-lhes os idosos, estuprando-lhes as mulheres e fazendo deles escravos. Não é? Então, olha só, é a questão da lei de causa, efeito, ação e reação. O problema do Afeganistão hoje não está intimamente ligado a esse problema passado de 1000 anos para trás, né? Na época das cruzadas. Mas aí prossegue o Chico falando, por exemplo, da perseguição que a Igreja Católica empreendeu a partir do século XIII, indo até o século XVII, da chamada Inquisição, em que se perseguia todo aquele que não fosse católico, né? Especialmente os judeus, especialmente os mouros, que eram os muçulmanos que habitavam a Europa, e mais adiante, depois da Reforma Protestante, também entrou no rol dos perseguidos os protestantes, aqueles seguidores de Calvino, de Lutero, os também huguenotes, não é? Então, veja bem, foram centenas de anos de perseguições em que os médiuns eram exterminados porque eram chamados de bruxos ou bruxas, e milhares de pessoas foram às fogueiras da Inquisição. O Chico me contou pessoalmente, por exemplo, que o imperador Filipe I de Espanha, que era um fanático católico, na época em que a Espanha era o país mais poderoso do mundo, no século XVI, que os domínios da Espanha se estendiam da América até a Ásia, passando pela Europa e pela África, só durante o reinado de Filipe I, ele mandou para a fogueira da Inquisição 50.000 pessoas. Não é? E somando-se a isso, porque não são só 50.000, nós temos que imaginar 50.000 mães, 50.000 pais que perderam seus filhos, né? 50.000 crianças, aliás, naquela época se tinha muitos filhos, né? Sim. Então, 3, 4, 5, 10 filhos para cada um desses mortos, as esposas deles, ou os maridos, os familiares desencarnados, avós e avós. Tudo isso, somando, são milhares de pessoas sofridas com essa perseguição. O Chico também faz menção à chamada Guerra dos 100 Anos, entre a França e a Inglaterra, que, segundo ele, durou 127 anos, na realidade, em que ingleses e franceses se matavam uns aos outros com requintes de crueldade nos campos de batalha da Inglaterra e da França durante 127 anos. Movimento que só teve o seu final com a atuação iluminada de Joana d'Arc. Não é? Sim. E se nós chegarmos mais perto de nós vamos ver o quê? No final do século XIX, a guerra entre a França e a Prússia, que hoje é a Alemanha, que matou milhares de europeus e gerou uma grande fome na Europa no final do século XIX. Né? A Revolução Russa, comunista russa de 1917, que matou milhões de pessoas para a implantação do comunismo na Rússia. A Primeira Guerra Mundial, que matou outros tantos milhões de pessoas entre 1914 e 1917. Nós vamos lembrar da Segunda Grande Guerra Mundial, que matou na Europa, na Ásia, no norte da África e nos Estados Unidos milhões de pessoas entre 1939 e 1945, sem falar nas guerras menores, como, por exemplo, a Guerra das Coreias, a Guerra da Indochina, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Iraque, a Guerra da Síria, mais próximos de nós. Então, o Chico vai falando sobre isso no sentido de nos alertar que nós tínhamos, sim, um débito coletivo, que ele chamou de karma coletivo, que nós precisávamos resgatar.
Só que aí ele dá a chave do problema, que nós vamos unir, por exemplo, com a fala que ele nos disse que, que em 1969 se reuniram as potências angélicas que dirigem o sistema solar, dentre elas Jesus, e nos deram, na ocasião em que o homem pisou na Lua, 50 anos de prazo, que foi uma moratória, um prazo extra, em que nós seríamos testados na nossa disposição bélica de autodestruição. E o Chico vai me falar em 1986 que se nós vencêssemos esses 50 anos, aliás, ele fala isso no programa Pinga Fogo também, sim, não é? Que venceu em julho, 20 de julho de 2019, se a gente vencesse esse período, sem nos lançarmos a uma terceira guerra mundial, que nenhum de nós iria prever os avanços que a gente teria a partir, então, de julho de 2019. Mas, voltando à questão da Hebe Camargo, o Chico responde a ela assim: se nós não podemos pedir a Jesus que nos livre do karma, porque o karma nós temos, aquilo que nós fizemos de errado, o fato da gente ser bonzinho hoje não significa que a gente saldou esse débito. Esse débito está inscrito na nossa consciência, na nossa mente profunda. Então ele diz assim: se nós não podemos pedir a Jesus que nos livre do karma, porque estaríamos indo contra a lei de ação e reação, de causa e efeito, aquela segundo a qual cada um de nós é dado segundo as nossas próprias obras, nós podemos, segundo Chico Xavier, orar e pedir a Jesus que a maneira pela qual nós venhamos a saldar este karma, a saldar este débito, possa vir pelo mínimo de dores. Então, veja que maravilha. É o outro lado da pandemia que muita gente não está vendo. Porque se nós vencemos a tentação guerreira de autoextermínio, de levar a Terra a uma terceira guerra mundial que mataria 2/3 da humanidade em 15 dias. Você fala isso. Porque seria uma guerra termonuclear, da qual seria muito difícil escapar, principalmente nos países do hemisfério norte. Se nós não conseguimos vencer essa tentação, e de fato, entre 1969 e 2019, nós não nos lançamos a essa guerra, então nós ganhamos um crédito espiritual gigantesco, porque nós conseguimos vencer a nós mesmos. Nós, como nações, como coletividades terrestres, já conseguimos nos suportar uns aos outros. Porque no programa Pinga Fogo, o Chico diz assim: se as grandes nações conseguirem se suportar umas às outras, suportando a pressão dos próprios problemas internos, então nós veremos maravilhas no terceiro milênio, não é? Então é exatamente isso que nós estamos vivendo. Nós conseguimos o grande feito de passar 50 anos sem guerra mundial. Mas, embora ganhando com isso um grande crédito espiritual, nós ainda não saldamos o nosso débito de antanho. Na nossa consciência profunda, ainda está inscrito a dívida, está inscrita na nossa consciência. E a forma pela qual houve Jesus por bem definir que nós pudéssemos resgatar essa dívida pelo mínimo de dores foi através de uma pandemia, de uma epidemia global do coronavírus, de forma tal que todos nós estamos sofrendo,
Mas, se a gente for comparar, por exemplo, a pandemia de 2019 até 2021, ainda em curso, nos últimos 2 anos, temos aí menos de 6 milhões de mortos no mundo inteiro, enquanto que há 100 anos atrás, na pandemia da gripe espanhola, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, há autores que falam em 100 milhões de mortos, né? Mais de 20 vezes o número de mortos que nós temos hoje. Nós temos que ver o outro lado da moeda, que estamos sim resgatando o débito coletivo, mas pelo mínimo de dores. E por isso mesmo nós temos que agradecer a Deus a forma amena pela qual nós estamos resgatando o nosso passado tenebroso. Veja bem, vamos comparar. Se acontecesse uma terceira guerra mundial de fato, com a explosão de artefatos termonucleares, 2/3 da humanidade pereceria. Sim. As nossas cidades estariam arrasadas, especialmente as grandes cidades do mundo, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, da América do Norte, e até mesmo, quem sabe, do Brasil, porque ninguém pode prever o alcance de uma guerra nuclear, não é? Sim. Então, nós teríamos grandes cidades arrasadas em questão de minutos. Isso ocasionaria a perda de conhecimentos extraordinários que nós já adquirimos ao longo dos milênios. Nas nossas bibliotecas, nas nossas universidades, na nossa ciência, tudo isso viraria pó da noite para o dia. Todas as conquistas da civilização que hoje tanto prezamos se tornariam impossíveis de serem cultivadas por nós. Isso em questão de segundos, não é? A televisão, a internet, o celular, os microcomputadores, os tablets, as comunicações via satélite, tudo isso seria incinerado, não é? E enquanto os efeitos de uma guerra nuclear, chamado inverno nuclear, que é o efeito das irradiações atômicas, o efeito das bombas, que trariam para nós nuvens de difícil convivência, né? Nuvens radioativas, que matariam o quê? Matariam as nossas plantas, matariam os nossos animais, aqueles mesmos que nos dão o sustento, a alimentação. Então, veja, nós estaríamos diante de uma crise em que provavelmente levaria o outro terço sobrevivente da humanidade de volta ao primitivismo da vida na Terra de 5, 6 mil anos atrás, em que provavelmente nós, até em termos civilizatórios, regrediríamos sobremaneira. Então, vejam, com a pandemia, nada disso aconteceu. Nossas cidades estão intactas, nossas indústrias estão intactas, nosso conhecimento científico, tecnológico está intacto, não é? Nossas bibliotecas, nossa agricultura, nosso cultivo também dos animais ligados à produção animal. Então, está tudo funcionando perfeitamente. E até nós estamos diante do que podemos chamar a quarta revolução industrial. Por quê? A pandemia do coronavírus, ao nos trancar em casa, todos nós fomos presos, não é? Como não existe sentença sem razão, todos fomos presos em casa porque tínhamos débitos coletivos. E fomos, ao invés de vivenciarmos
a experiência da cadeia, vivenciamos a experiência da prisão em casa. Agora, qual foi o outro lado dessa moeda? Nós estivemos mais próximos dos nossos familiares e amigos, especialmente aqueles que conviviam conosco debaixo do mesmo teto, não é? Que antes da pandemia quase não víamos, porque o excesso de trabalho, de obrigações profissionais e até mesmo de obrigações de viagens dentro do mundo religioso, em palestras, em congressos, que a gente tinha que sair de casa, pegar o avião para viajar e falar sobre o Evangelho, sobre a doutrina, dentro dos arraiais espíritas, e eu acredito que as outras religiões também tivessem isso. Nada disso foi possível. Nós tivemos que ficar dentro de casa, convivendo com o próximo, mais próximo, que são nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, às vezes nossos irmãos, né? Ou irmãs, nossos pais, enfim, nós resgatamos, tivemos chance de resgatar a nossa humanidade com eles, que estava esquecida antes da pandemia. Nós tivemos chance de estabelecer laços mais profundos com eles. E isso foi uma grande conquista. Outra grande conquista que muitos de nós, que havia se esquecido da religião, porque religião é um lado sublime do ser humano, não é? Da vida humana. É aquele religare, aquela ligação fundamental nossa com o Criador. E seja qual seja a escola religiosa a qual pertençamos, muitos de nós estávamos desatentos com essa obrigação moral de buscar a Deus, segundo a nossa concepção religiosa. E com a pandemia, todos nós nos lembramos de Deus. Todos nós passamos a orar mais. No nosso caso, por exemplo, nós espíritas que temos o culto do Evangelho no lar, passamos a fazê-lo. Algumas famílias até diariamente, né? Eu fui uma. Então. Eu fui uma dessas. Justamente, lá em casa nós dobramos a frequência do culto. E o nosso culto do Evangelho, junto da família, virou quase uma reunião de estudos. Olha só, que antes a gente não tinha tempo para fazer. E hoje nós ficamos lá 1 hora e meia, conversando abridamente sobre todos os temas ligados àquelas mensagens que saem para o nosso deleite espiritual. Outra questão que eu ia dizer é sobre os avanços científicos, que, aliás, foram previstos por Chico Xavier no programa Pinga Fogo de 1971, no qual ele afirmou categoricamente que nós veríamos no futuro próximo o avanço da automação e os seres humanos sendo desobrigados do trabalho mais rude com a terra, com a indústria, que haveria a substituição natural de máquinas, que nós hoje podemos dizer que é a robótica, não é? Que faz parte, por exemplo, dessa que nós podemos chamar quarta revolução industrial, que está acontecendo a olhos vistos, né? Cada vez mais robôs muito avançados em termos de tecnologia e inteligência artificial estão sendo capazes de executar tarefas com uma velocidade incrível, nos desobrigando dessas obrigações. Dentre os avanços, nós vamos falar, por exemplo, nessa questão da comunicação entre nós, online, através da internet, das diversas plataformas que existem no mundo, né? O Google Meet, o Instagram, o Zoom, o StreamYard e outros mais, que se espalharam, que, aliás, já existiam. Curioso é isso, eles já eram tecnologias que já existiam,
mas que nós não usávamos. Ou por comodismo, ou por nós estávamos tão acostumados a fazer as coisas presencialmente, não é? Marcando, por exemplo, reuniões de negócios tinham que ser presenciais. Sim. Né? Palestras de qualquer atividade filosófica ou religiosa tinha que ser presencial. E a pandemia nos mostrou, não, vocês não precisam gastar tempo e dinheiro se locomovendo, né? Às vezes distâncias aí quilométricas, distâncias até entre nações enormes, passando horas dentro do avião, gastando com hospedagem, gastando com refeição, gastando tempo, né? E hoje nós podemos, online, reunir várias pessoas, por exemplo, agora temos quase 150 pessoas nos ouvindo do mundo inteiro, e nós estamos aqui nesse bate-papo online, e todos estão participando, sem que eu esteja na casa de cada um, ou na cidade de cada um, não é? E ao mesmo tempo estando nas nossas casas, né? Exatamente. E ao mesmo tempo estando. Que o importante é o contato vibracional, é o abraço fraterno, é a ideia que compartilhamos, é o estudo que fazemos juntos nesses grupos de estudo online. E isso é uma conquista fabulosa. O mundo que aprendeu a fazer isso de forma tanto profissional quanto filosófica e científica e mesmo religiosa, não vai deixar mais essa ferramenta esquecida. Mesmo depois da volta, do encerramento da pandemia, essa já foi uma grande conquista. Mas, perante a quarta revolução industrial, existe ainda uma internet muito mais rápida do que essa que nós estamos utilizando hoje, que é a internet 5G, que está justamente no ponto de explosão, agora em 2021. Ela está chegando, que é uma internet que é centenas de vezes mais rápida do que esta que estamos presentemente utilizando. Além disso, já existem também, nos próximos anos, nós veremos a internet 6G e até mesmo as ligações diretas via satélite, como, por exemplo, o Starlink da Tesla, não é? Que vai ligar não somente nossos computadores, nossos celulares, mas vai ser possível ligar os nossos aparelhos domésticos, os nossos automóveis, os nossos aviões, os nossos trens, os nossos ônibus, não é? Os meios de transporte em geral, diretamente ao satélite. E por inteligência artificial, eles vão poder se comunicar entre si. Isso é uma nova humanidade que já está surgindo com a inteligência artificial, com a internet das coisas, chamada IoT, não é? A internet das coisas. Também a robótica, que vai ajudar muito. A automação também dos veículos de transporte. Já existem veículos que serão guiados sem motoristas ou sem pilotos, porque existem aí as tecnologias de visão espacial que estarão acopladas nos veículos de transporte, só que de uma forma inteligente e utilizando-se aí da internet das coisas, da 5G, da 6G, da Starlink. Esses veículos, inteligentemente, eles estarão acoplados com sensores que identificarão os obstáculos, e nós vamos, por exemplo, acabar de uma vez por todas com desastres de trânsito, não é? Problemas no tráfego aéreo, por exemplo. Nós vamos também acabar de uma vez por todas com problemas das ferrovias, especialmente os desastres ferroviários e também os desastres rodoviários, uma vez que tudo estará ligado nessa nova tecnologia, nessa nova revolução industrial.
No campo da medicina, então, é uma maravilha o que nós estamos vivendo. E isso o Chico me previu, porque eu perguntei a ele, Chico, mas o que nós veremos de avanço? Quando ele me falou, nenhum de nós, Geraldinho, pode prever os avanços que teremos a partir de 2019, de julho, se não tivermos a guerra nuclear. E eu perguntei, mas que tipo de avanços? E ele falou assim, por exemplo, a cura de todas as doenças do corpo físico. Porque a medicina e os estudiosos vão chegar à solução do problema fundamental da causa das doenças do corpo físico. E isso nós estamos já chegando com a grande revolução que nós podemos chamar de genômica, o grande avanço das tecnologias que estudam profundamente os genes dos seres humanos e também dos animais, e com as tecnologias novas que já estão sendo provadas de edição desses genes. Uma dessas tecnologias, chamada CRISPR, é uma tecnologia que ela identifica os genes defeituosos que causam as doenças e eles vão lá e editam essa parte defeituosa, substituindo-as por um código genético perfeito. Então, assim é que a pessoa cega de nascença, depois dessa substituição, vai voltar a ver. A pessoa Geraldo, surda vai voltar a escutar. Pois não. tem uma pergunta aqui que é deixa eu ver aqui, Adriana, ela nos pergunta assim, com a falta das doenças, como serão os desencarnes? Olha, isso é um processo, nós não vamos atingir isso da noite para o dia, correto? Mas o Chico vai me dizer, por exemplo, que nos próximos séculos, portanto, eu não estou me referindo ainda ao século XXI, embora ele vai me revelar uma outra coisa que eu falo depois, que vai acontecer ainda no século XXI, que está ligado a isto. Mas ele vai me dizer, durante os primeiros séculos desse milênio, desse terceiro milênio, os seres humanos que reencarnarem poderão viver até 300 anos. 300 anos. Então, a nossa vida, a nossa expectativa de vida vai aumentar muito, não é? Já vem aumentando, né? Já vem... Exatamente. Nós estamos lendo no nosso culto do Evangelho um dos livros do Chico Xavier, que é o Antologia dos Imortais. E este livro consta nele as psicografias do Chico Xavier de poetas ilustres do Brasil e de Portugal, do final do século XIX e início do século XX. E é espantoso porque depois de cada poema tem o resumo biográfico de cada poeta. Gente, é espantoso. Eles viviam 25, 26, 28 anos. A maioria dos grandes poetas da língua portuguesa e brasileira, em Portugal e no Brasil, no final do século XIX e início do século XX, viviam 26, 28 anos. É a média de vida deles. Nós estamos vendo isso, não é? Então, vejam, e hoje nós vivemos 85, 90, 95, né? Meu avô desencarnou com 104 anos. E, quer dizer, já está acontecendo esse avanço. A própria ciência é uma grande ferramenta para o bem-estar da vida humana na Terra. O aumento da idade. O aumento da expectativa de vida. Não é? E assim nós vamos também prosseguir. Agora, é claro que não é que nós vamos sanar de uma vez por todas as doenças. Vai ser um processo cada vez mais amplo. Eu sei, por exemplo, de uma empresa que é a Editas Medicine,
que é uma empresa que está pesquisando essa tecnologia de CRISPR. Ela tem vários projetos já em andamento junto ao FDA americano, mas o primeiro deles, que está mais avançado, é a cura da cegueira. É uma edição dos genes da cegueira que, segundo consta, nas primeiras fases de teste, fase 1 e fase 2, chegaram a curar 99,99% dos cegos. Então, a tela está programada para dar o resultado da fase 3 agora, dia 30 de setembro. Veja que é uma coisa próxima, não é uma coisa distante. Não é? Sim. E que, se for confirmada no dia 30 de setembro, provavelmente vai ter também a aprovação pelo FDA americano. Mas só que essa tecnologia ela se aplica a todas, a uma gama de outras doenças, e no caso dessa empresa, está lá nos anais dela, no site dela, vocês podem pesquisar, Editas Medicine, que esse processo de cura pode se aplicar a 6.000 tipos de doenças. Então, veja que maravilha, a gente está vivendo. Eu fico extremamente feliz, minha gente, porque eu estou vivendo a concretização do que o Chico Xavier me falava em 1980, 86. E naquela época, com toda sinceridade, eu achava que ele estava maluco. Imagina, não é? Imagina curar todas as doenças, isso é impossível. Isso é uma coisa de um certo ufanismo, né? De uma certa utopia. Mas não, isso é realidade prática. E só dessa tecnologia CRISPR, nós temos aí um total de 6 a 8 empresas. Essa Editas é apenas uma. Mas tem outras, como a Intellia, como a CRISPR Therapeutics, como a Beam Therapeutics, como a Vertex, a Regeneron e a Sangamo. Então, nós temos uma série de empresas de ponta. E eu li recentemente, por exemplo, que esta pesquisa, a busca extraordinária, porque se de um lado nós estávamos vivendo uma pandemia global, nunca na história da humanidade se concentrou tantos esforços para a cura dessa pandemia através das vacinas, né? Diversos estudos, universidades, centros de pesquisa, empresas terapêuticas, empresas de biotecnologia, governos dos países ricos e até mesmo governos aqui de países como o Brasil investindo na pesquisa, e nunca se teve tanto dinheiro à disposição das pesquisas. E nós chegamos aí a bater recorde de encontrarmos vacinas em tão pouco espaço de tempo, né, numa pandemia. Por exemplo, no século XX, para se ter a vacina da gripe, se demorou várias dezenas de anos. Sim. Né? Até que se tivesse uma vacina para a gripe. No caso do coronavírus, em menos de um ano já se tinham resultados positivos, e hoje nós temos aí uma gama de 10 a 12 vacinas já aprovadas em diversos países do mundo. E uma dessas tecnologias, chamada mRNA, que é, por exemplo, a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, essa é uma tecnologia que eu li recentemente. Eles já estão pesquisando, por exemplo, esse mesmo processo para curar a AIDS, para curar outras doenças, usando o mesmo processo, né? Então, nós temos que ver o outro lado positivo dos avanços científicos, tecnológicos, médicos, que estão acontecendo hoje, não é amanhã, não é hoje. Já estão acontecendo. É claro que nós temos que nos desvincular vamos dizer assim, do gosto pelo negativo. Sim. Especialmente das televisões que ao invés de nos proporcionar notícias positivas, ao invés de nos elevar o pensamento,
ao invés de nos proporcionar otimismo diante da crise, elas nos afundam no rol escuro da depressão, da tristeza, da morte, do que não é controlável, não é? E aí inventam desculpas e culpas, e culpa-se A, B ou C, coisas ridículas. Nós vemos aí um discurso ridículo da imprensa tentando buscar culpados, quando não existe isso na lei divina, né? Os culpados somos nós mesmos, com a nossa consciência culpada de vidas pregressas, que estamos passando por um teste, por uma prova, por uma expiação, que não estamos aqui ao acaso, não é? Reencarnamos na Terra neste exato momento para viver isso mesmo, para termos a chance de superar a nós mesmos. E, por outro lado, as notícias positivas são muito maiores Sim. do que as notícias negativas. Só para se ter uma ideia do que eu estou dizendo, essa nova chamada quarta revolução industrial, alguns vão chamar nos Estados Unidos de América 2.0, né? E esse novo avanço científico é tão extraordinário, minha gente, que alguns economistas e alguns estudiosos estão prevendo que nos próximos 5 anos apenas, uma nova economia surja, gerando riqueza para o mundo inteiro, da ordem de 52 a 57 trilhões de dólares. Não é? E isso em decorrência do que nós estamos passando hoje. Do que nós estamos passando hoje, dos avanços tecnológicos que nós alcançamos nos últimos meses para enfrentar os problemas da pandemia. Veja, e isso é uma nova economia, uma nova realidade socioeconômica, política e científica e cultural, não é? A tecnologia, por exemplo, do blockchain, que é uma tecnologia super avançada, que vai tirar, por exemplo, a intermediação dos negócios. Então, você vai poder fazer negócios diretamente, o produtor diretamente com o consumidor, sem, por exemplo, a interveniência de bancos, de corretoras, de corretores, não é? Então, isso é uma coisa extraordinária, que vai aproximar mais as pessoas, que vai gerar muita riqueza. E é claro que toda mudança muito grande em termos econômicos gera impactos sociais momentâneos, né? Eu quero lembrar que muita gente vai falar assim, mas isso vai gerar desemprego? Não, não vai, porque gera uma outra economia, né? Como foi o caso lá quando o Ford inventou o automóvel, né? Lá no início do século XX, e em Paris, os carroceiros que puxavam as charretes com animais, com cavalos, éguas e outros animais de 4 patas, né? Fizeram uma greve porque eles todos iam perder os seus empregos. E se de fato isso aconteceu, nós temos que ver, por exemplo, a grandeza da indústria automobilística que surgiu com a invenção do automóvel, empregando milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, né? E assim nós estamos diante desse alvorecer dessa economia nova, que é a economia 2.0, como queiram, ou a quarta revolução industrial, e também a grande revolução da medicina, que já vai poder não tratar mais os sintomas, porque a medicina passada, a medicina que vai ser, vamos dizer assim, ultrapassada, é a medicina que somente trata dos sintomas, dos efeitos. E a nova medicina que está se formando hoje é a medicina que vai na causa do problema.
E a causa do problema é o gene defeituoso que nós carregamos dentro de nós. Seria pela nossa consciência também provocado? Também por quê? Porque se nós estamos na transição planetária, deixando de ser um mundo de expiações e de provas, e se nós estamos resgatando os nossos últimos débitos coletivos de outras eras, não há necessidade mais de expiação. Sim. E a doença deixa de ser necessária. A doença do corpo físico deixa de ser necessária. Então, nós vamos ver nos próximos anos a cura do Alzheimer, a cura do câncer. Várias empresas estão a ponto de declarar esses avanços, não é? A cura do diabetes definitiva, a cura de todas essas doenças que são kármicas e que estão nos trazendo tantos problemas nos últimos milênios, não é? Especialmente nas últimas centenas de anos, e que vão deixar de ser necessárias. Por quê? Porque na consciência profunda, o ser humano que vai habitar a Terra a partir de agora deixa de ter culpa do passado. Então, consequentemente, na consciência profunda, ele não precisa resgatar nada. Sim. Ele não precisa sofrer, por exemplo, doenças de longo curso, doenças degenerativas e, consequentemente, desencarnações prematuras. Nada disso é necessário. Não é? Geraldo, você coloca em das suas inúmeras palestras uma fala do Chico, que também foi no programa do Pinga Fogo, que eu não me lembro de qual, sobre o aparelhinho que hoje seria o celular. Isso. E ele comenta, e que você também comenta nas suas palestras, como que nós estaríamos nos comunicando daqui um período com aqueles nossos familiares que já se foram. Eu gostaria que, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Isso é um grande avanço que teremos ainda no século XXI. Segundo o Chico, por volta de 2050, em que ele disse o seguinte: as fábricas de televisores vão avançando tanto que vão chegar num momento em que elas vão descobrir, ao acaso, o mundo espiritual. E só que para elas é um segredo de Estado, que elas estavam desenvolvendo aquela televisão a portas fechadas. E elas vão descobrir que vão captar imagens. E pessoas vão se dirigir a elas. E elas vão ficar muito espantadas com aquilo, porque aquilo era um segredo fechado, não é? Como que outra pessoa estava transmitindo naquela frequência? E aí a parte do outro lado vai dizer: não, nós somos os seres humanos desencarnados que vivemos no mundo espiritual, terrestre. Nós estamos na Terra, mas em outros planos de vida. E vocês ainda não conhecem e vão passar a conhecer a partir de agora. Então, veja, isso o Chico previu para 2050. Está logo aí. Nós estamos em 2022 praticamente, né? Sim. Final de 2021. Quer dizer, mais 38 anos, gente. Isso não é nada. Eu comentei isso com meus filhos e eu falei: gente, eu vou poder conversar com os meus netos pelo tablet. Já pensou que maravilha? Que maravilhoso que vai ser isso. E ele ainda fez assim com a mão, Chico. Olha, é mais ou menos isso, que é o tamanho de um tablet. Você falou muito bem, porque ele disse exatamente isso, seria mais ou menos desse tamanho, e que cada um de nós, em nossas casas, teria esse aparelho na parede. Sim. Então, para a gente conversar com os nossos avós, com as nossas mães, nossos pais, imagine que maravilha. A revolução, já imaginou a revolução científica e tecnológica que isso causará na humanidade? A cura também cura emocional, porque aquele que não é espírita, ele tem um olhar sobre a morte com muito pesar. Muito não terrível. Gente não terrível.
Tem pessoas que falam, Deus me livre, não me fala sobre a morte. Nós espíritas, não deixa, eu particularmente, eu não deixo de sentir. Claro. Lógico que eu sinto, É mas eu é a tenho partida de alguém, né? E lógico, você não assim sabe quando vai rever. A gente exatamente. sabe, nós espíritas, sabemos que nós vamos rever. Mas a Sim, gente chora porque não sabe quando, é. não é? Eu, por Agora, exemplo, eu sinto saudades do meu pai, mas não é uma saudade com dor, isso, é uma saudade diferente, sabe? verdade. E a partir do momento em que a gente tiver essa oportunidade, esse terrorismo da morte vai Vai desaparecer. desaparecer, porque vai deixar de ser uma especulação filosófica ou religiosa para ser fato científico. Sim, Então, a morte vai deixar de existir para os seres humanos exatamente. na Terra depois de 2050, por volta de 2050. E isso vai trazer um impacto também em relação, por exemplo, à justiça. Porque imagina a pessoa que foi assassinada e ela ser entrevistada num aparelho desses para dizer quem foi o assassino. É um mundo É um mundo realmente, novo. é um outro mundo. Exatamente. Por isso que nós temos que ter grande esperança, porque esse mundo, gente, não está distante. Nós estamos no alvorecer de uma nova era. Esta é a grande verdade. A grande noite já passou. O relógio da meia-noite, da grande noite, já passou. Nós estamos nas primeiras horas da madrugada. Mas não tarda o momento do alvorecer. E é esse alvorecer da humanidade regenerada do amanhã que nós todos devemos esperar com fé e confiança em Deus. Sim. O Geraldo, você coloca também sobre a questão em uma das suas palestras sobre o novo mapa do planeta, as modificações terrestres, né, de territórios e a importância do Brasil no acolhimento de outras pessoas, de imigrantes. Você poderia falar rapidamente para nós sobre isso? Esse é um tema bastante sensível, não é? Sim. Mas é fato que nós teremos grandes modificações geológicas. O Chico previu isso para esse período, que vai da agora até 2057. Então, nós teremos, sim, grandes eventos tectônicos, seja pela via de terremotos, de vulcões extintos que voltarão a explodir, né? Causando, talvez, tsunamis. Então, nós viveremos ainda algumas crises, no sentido físico, não é? Para talvez nos aproximar mais. Sim. Porque nos momentos de dor coletiva, nós costumamos acionar nos recessos da própria alma um dom muito importante, que é o dom da solidariedade, do amor fraterno. E talvez aí o Brasil seja chamado a cumprir, talvez até ao sacrifício, a sua missão de coração do mundo e pátria do Evangelho. Eu vou sugerir aos amigos que procurem na internet uma das raríssimas palestras de Chico Xavier, que Chico não fazia palestras, mas numa das ocasiões raríssimas que isso ocorreu, foi na visita que ele fez a São Paulo, se não me engano, no ano de 1993, e foi recebido pela dona Albanese, o primeiro nome agora me foge, que dirige o Grupo Espírita Perseverança de São Paulo, Dona Guiomar. Dona Guiomar Albanese fundou o Grupo Espírita Perseverança a pedido do Dr. Bezerra de Menezes e instruída pelo Chico. Ela que era de família protestante, olha que interessante, né? Sim. Tinha mediunidade, não compreendia, era jovem, não compreendia o que acontecia, foi ao Chico Xavier e o Chico a orientou
que ela precisaria trabalhar na mediunidade com o Dr. Bezerra de Menezes e fundar o Grupo Espírita Perseverança, que, se não me engano, é o maior centro espírita de São Paulo até hoje. Eu sei que nas grandes reuniões deles tem 7.000 pessoas lá dentro. Então é muito grande. E numa dessas visitas do Chico lá, vocês procurem a fala que o Chico gravou, porque está gravado em áudio e em vídeo, o Chico Xavier falando o seguinte: olha, nós somos, sem dúvida nenhuma, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas isso não significa privilégios para nós. Porque provavelmente nós vamos ser chamados a dar o exemplo, talvez até ao sacrifício, com a nossa renúncia e a nossa aplicação prática do Evangelho de Jesus, quando talvez venhamos a receber, asilar irmãos de outras terras. Sim. E numa entrevista que o Chico deu a espíritas de Curitiba, em 1957, que foram visitá-lo em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, entrevista esta que nós reproduzimos no nosso livro 2019, O Ápice da Transição Planetária. O Emmanuel, que foi aquele espírito que respondeu às questões dos espíritas curitibanos, em 1957, essa entrevista está guardada na Legião da Boa Vontade, em Brasília. Ela foi reproduzida também no livro Caderno de Mensagens. Depois nós colocamos no livro meu e de doutora Marlene Nobre, Não Será em 2012, e reproduzimos-la também no livro 2019, O Ápice da Transição Planetária. E lá, o Emmanuel, através do Chico, responde a um consulente dizendo o seguinte: o Brasil, até hoje, com 400 e poucos anos de existência da sua nacionalidade, e agora nós já estamos nos aproximando dos 500 anos, né? Com a independência do Brasil, ano que vem, ele mal saiu das faixas litorâneas, porque a maioria das nossas grandes cidades ainda está nas faixas litorâneas ou muito próximo do litoral. De modo que nós temos ainda vastas extensões de terra para serem cultivadas e habitadas. E talvez, o Chico fala, escreve através de Emmanuel, né? Talvez venhamos a asilar 900 milhões de habitantes de outras terras. Olha só, o termo falado pelo Chico, escrito pelo Chico, asilar. Asilar é dar asilo. A gente dá asilo a quem vem de fora. Não é assim? Sim, sim. Então, em algum momento do futuro, que não sabemos quando é, nós talvez venhamos a passar por essa grande provação coletiva, talvez derivada de algum evento catastrófico na Europa, na América do Norte e na Ásia, em que o Brasil terá um papel preponderante de acolhimento dessas grandes massas, de certa forma, degradadas de suas nações, por eventos que não podemos prever, mas que serão tão graves que as farão abandonar a nação natal em direção ao hemisfério sul. E isso vai também em sintonia com o que o Chico me falou a respeito da nova era, quando ele prevê, por exemplo, que o Brasil, na América do Sul, seria destinatário desse grande contingente de imigrantes, assim como a Austrália na Oceania e a África do Sul na África. Incrível. Bom, Geraldo, nós já estamos aí com 1h12. Eu gostaria de agradecer mais uma vez profundamente a sua generosidade em compartilhar o seu conhecimento. Foi muito importante. Eu posso falar por mim.
Você foi a pessoa que eu mais convivi no ano de 2020 e 2021, é Coitado. verdade. Foi uma luz realmente na minha vida. Eu quero te agradecer Eu que e que agradeço. Jesus te abençoe, te proteja, que esteja aqui conosco para poder abastecer as nossas almas, muitas vezes muito ignorantes do não saber, que você transmite com seu conhecimento. Não, eu que agradeço, viu, Isolda? Para mim foi uma grande alegria participar com vocês aí, dar essas notícias do Chico. É a ele a quem devemos tudo isso. Todas essas informações. E o Chico, cada vez mais, eu que convivi com ele mais de 20 anos, cada vez mais eu fico espantado com a precisão das suas previsões, das suas informações, que cada ano vão se confirmando aqui na Terra. E mais uma razão da gente considerá-lo, sim, o grande profeta da regeneração humana, o grande apóstolo do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo cristão. E que todos nós tenhamos a disposição de estudar-lhe a obra, os exemplos de vida e, principalmente, a maneira tão simples, tão humilde, tão direta, tão amorosa, tão compassiva de lidar com os nossos seres humanos, com os nossos irmãos do caminho, como Chico Xavier assim o fez. Sim. E através do seu conhecimento, consola também. Pode ser, como você coloca, sempre pelo Chico. Mas se não fosse o Geraldo, assim como tantos outros, mas eu falo em especial a você, a gente não teria conhecimento disso tudo e não estaria com o coração mais pacificado diante dos desafios que todos estamos vivendo. Geraldo, fica Muito aqui obrigado. mais um convite para uma próxima palestra, onde nós vamos falar sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque se Deus quiser. Essa é a grande destinação da nossa querida nação brasileira. A de mostrar ao mundo que o Espírito é eterno, que ele é imortal, que ele sobrevive à morte do corpo e que nós podemos nos comunicar, sim, com os nossos entes queridos do além. Porque eles vivem. E hoje seria como? Essa comunicação. Hoje é pela mediunidade, não é? Hoje Sim. é pelo dom da mediunidade, que não somente em nossos centros espíritas, mas hoje a gente vê o dom da mediunidade em quase todas as escolas religiosas. A gente vê a mediunidade aí na história dos santos da Igreja Católica, não é? Sim. A gente vê a mediunidade nas escolas do sincretismo afro-brasileiro, né? Nos terreiros de Umbanda. A gente vê a mediunidade também nos templos protestantes, com as suas tarefas de cura e a sua maneira, claro, e especialmente dentro dos arraiais espíritas, porque nós espíritas tivemos a alegria de ter à nossa disposição o primeiro tratado científico sobre o dom da mediunidade, sobre a influência dos espíritos em nossa vida e sobre o modus operandi da mediunidade, que é o livro dos médiuns de Allan Kardec, e que depois foi desdobrado na obra de André Luiz e de Emmanuel através do Chico Xavier. Então, o espírita tem mais informação, mas ele não é dono da mediunidade. A mediunidade está em toda parte. E o dom da mediunidade é sempre uma possibilidade de exercício espiritual que Deus permite às suas criaturas para que elas não se desviem do caminho reto, do bem, da verdade, da luz. E por isso mesmo é também um apelo ao religare, né? A religião cósmica do amor e da sabedoria,
que nos retorna ao seio paterno. Então, é isto. E para essas pessoas que hoje estão de luto, qual é a sua palavra? Eu gostaria que você encerrasse esse nosso encontro com uma palavra para todos aqueles que estão em luto. Olha, a nossa palavra é justamente a certeza de que a vida continua. Que a morte do corpo físico, seja que por quais circunstâncias forem, é apenas uma passagem de um portal magnífico, é apenas uma troca de roupa, é uma roupa velha que se deixa na terra, que é o corpo físico. Essa roupa não significa nada. Essa roupa já deixou a sua missão, já deixou a sua função. Mas o espírito vive, e vive com muito mais vivacidade, com muito mais potencialidades, com muito mais sentidos na vida espiritual. Tenhamos fé nisto, porque isso não é um assunto novo. O próprio Jesus, nosso Mestre e Senhor, depois do terceiro dia da sua crucificação, retornou do túmulo, retornou da vida espiritual e se mostrou em corpo espiritual para Maria de Magdala, Maria Madalena, mostrando depois a sua presença junto dos discípulos amados, depois junto dos 500 da Galileia. A própria Bíblia, o próprio Novo Testamento conta-nos tudo isso. Ele veio nos descerrar a realidade da vida imortal. Então, é um fato que nós precisamos assimilar em nossas mentes, em nossos corações, com fé em Deus, que um dia iremos retornar à convivência dos entes queridos que partiram. E por isso mesmo temos que nos consolar uns aos outros, que a dor da partida, ela existe, mas ela tem que ser provisória. Ela não pode ser uma dor de desespero, ela não pode ser uma dor de depressão que nos leve à desistência da própria vida, porque isso não nos aproxima dos entes queridos que partiram, ao contrário, nos afasta deles. Então, essa dor não quer dizer que não venhamos a chorar. Choremos sim, porque o choro também faz parte da nossa, vamos dizer assim, nós precisamos muitas vezes lavar as nossas dores com as nossas lágrimas. Sim. Mas essas lágrimas não podem ser de desespero nem de revolta, mas sim de fé na luz de Deus que clareia o nosso caminho de verdade e vida para todo sempre. Isso aí. Muito obrigada, Geraldo. Muita gratidão mesmo. Que só posso desejar muita luz para você e muitos anos de vida. Muito obrigado. No nosso meio. Tá bom? Fiquem com Deus, tá bom? Beijo. Obrigada. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Não esqueça de salvar aí no Agora! Vou salvar e vou mandar para a Bia. Tá bom, obrigado. Beijo, tchau, fica com Deus. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.